Sempre muito bom poder estar com vocês novamente, continuar mais uma série de mensagens. Nessa série, nós estamos estudando sobre educação de pais e nós estamos trabalhando com um manual bíblico para lidar com princípios que nós podemos usar na educação dos nossos filhos. E como eu mencionei na semana passada, essa é uma mensagem direcionada aos pais em particular, mas é também para a nossa igreja como um todo, porque se você já tem filhos, você pode aprender, se você vai ter filhos, você pode se preparar. O importante é que todos nós podemos aproveitar daquilo que a Escritura nos ensina. E se você quiser acompanhar a nossa série, queria mostrar para vocês esse QR Code que já tem o link com material que nós temos usado nessa série. Nessa série nós já temos a introdução da série apresentada e nós também já temos nesse nosso link um material da primeira mensagem da semana passada. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o áudio da mensagem, você vai encontrar um guia de estudo, caso você queira continuar os seus estudos sobre como ser pais de acordo com as Escrituras, e você vai encontrar também um devocional, que você pode acompanhar durante a semana com os temas da mensagem. E nós pretendemos fazer isso com todas as mensagens nesse mesmo link, nós vamos colocar acesso a esse conteúdo. Então, se você ainda não entrou, pode entrar, você pode se inscrever gratuitamente. O ProEclésia é o meu site por enquanto, nós estamos usando o meu blog, mas em breve nós vamos ter o nosso site, nós vamos colocar todo esse material disponibilizado lá também. Mas o que nós estamos vendo na nossa série sobre educação de pais? O que nós estamos olhando? Nós começamos na semana passada respondendo a pergunta onde foi que eu errei, e nós apresentamos 5 erros que nós temos que evitar. Os 5 erros foram o problema de autoridade, que é a confusão entre autoridade e autoritarismo. Nós não podemos abrir mão da nossa autoridade porque o nosso mundo ensina que o autoritarismo é ruim. Deus é a autoridade suprema e Ele não tem problema nenhum em usar a sua autoridade. Ter autoridade não é um desvio de caráter. Ter autoridade é uma responsabilidade que nós, como pais, devemos ter. Nós vimos o problema da idolatria, focamos um pouquinho na idolatria do trabalho, lembrando da mensagem do descanso, mas existe essa confusão com excelência. Nós queremos, às vezes, fazer tanto pelos nossos filhos e trabalhar tanto pelo bem deles, que nós transformamos os nossos filhos nos nossos ídolos, e isso é um problema. Existe a questão da atenção, que nós damos essa atenção dividida ao Senhor e a todas as outras coisas, isso marca os nossos filhos. Nós vimos a simplificação, a ideia de que nós queremos tornar a vida dos nossos filhos mais fáceis, isso é um problema a longo prazo. Mas por fim nós falamos sobre omissão, que muitas vezes nós temos falhado estando distantes. E como resultado disso, nós observamos que a melhor coisa que nós temos por fazer nesse contexto é tomar um ato de fé. A dizer, eu realmente acredito que Deus tem o melhor para a minha família, eu realmente acredito que Deus tem o melhor para os meus filhos, e por isso eu preciso me arrepender diante dele, porque eu estou pegando as minhas ideias, os meus princípios e os meus valores, e estou transformando esses princípios em valores como valores da minha casa. Mas nós precisamos voltar para o Senhor, dizendo, Senhor, nós cremos no Senhor, nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos na Tua sabedoria, e nós queremos confiar na Tua sabedoria, nós queremos nos submeter à Tua sabedoria. E é por isso que nós precisamos continuar a nossa série de mensagens. Não é suficiente simplesmente identificar lugares onde nós possivelmente estamos errando. Nós precisamos entender como que nós vamos proceder daqui para frente. Nós que somos filhos de Deus, nós que temos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós que tomamos a decisão de deixar tudo para trás por Cristo Jesus, como é que nós vamos caminhar como pais? E o resto dessa série é a tentativa de mostrar para a nossa igreja o que é que a Escritura ensina para nós pais. E eu pretendo continuar fazendo perguntas que vão nos dirigir para esse caminho. E a pergunta que nós queremos responder hoje é essa daqui: qual é a minha prioridade? Ok, Senhor, eu entendi
A tua palavra me ensina o que eu preciso, eu entendi, existem erros na minha vida, mas ok, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é mais importante? E se você se lembra muito bem, no final da nossa última mensagem, nós demonstramos que a Escritura tem que ser prioridade na nossa educação. Nós terminamos a mensagem da semana passada dizendo que se nós quisermos levar uma educação de filhos de acordo com as Escrituras, nós vamos precisar voltar a dar prioridade para essa palavra. Observe o que o Ted Tripp fala no seu livro. Ele fala: sua função como pai é ser um instrumento de Deus para o propósito de formar seus filhos na imagem do Filho de Deus. E para isso, a Bíblia é sua principal ferramenta. Seu objetivo não se resume que seus filhos fiquem entre os limites de Deus, mas que eles encarem todos os aspectos da vida sobre o prisma da palavra de Deus. Nós precisamos treinar os nossos filhos para voltarem os olhos para as Escrituras, para que eles aprendam a olhar para a vida de acordo com o prisma da palavra. Mas isso não vai acontecer em um lar em que os pais não tomaram a decisão de fazer a Escritura prioridade. Os nossos filhos não vão encarar biblicamente o mundo se nós não encararmos a criação dos nossos filhos biblicamente. Se nós não formos exemplos para os nossos filhos, no nosso ensino dentro de casa, se nós não formos exemplos para os nossos filhos no nosso trato com a palavra, dificilmente eles vão ter condições de olhar para a vida a partir do prisma que a Escritura ensina. É por isso que a Bíblia é uma excelente ferramenta para o nosso trabalho. É por isso que a Bíblia deve ser a nossa prioridade. E nessa manhã eu pretendo, então, responder 2 perguntas. As 2 perguntas são profundamente simples e fazem toda a diferença. A primeira pergunta que eu quero responder com vocês nessa manhã, então, é por que a Escritura tem que ser na minha prioridade? Eu gostaria de ajudar vocês a pensar em razões por que essa palavra deveria ser prioridade contra tantas outras propostas que nós vamos encontrar nesse mundo. E por fim, nós vamos perguntar: que diferença fazer a Escritura uma prioridade faz? Qual é a diferença que essa Escritura vai produzir? Essas 2 perguntas vão nortear o nosso tempo aqui nessa manhã. E essas 2 perguntas vão modelar para nós uma visão bíblica da educação de filhos. Eu sei que está faltando um pé nesse tripé. Eu sei que está faltando uma pergunta para dar 3, para ficar certo, para fechar um sermão de 3 partes, com começo, meio e fim. Mas essas 2 perguntas serão suficientes para nos levar à percepção de que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e aprender o que ela diz. Quando nós encontramos pessoas que se dizem cristãos nos nossos dias, nós ouvimos uma clara necessidade que eles têm de conhecimento da palavra. Eles não conhecem as Escrituras, eles não conhecem o ensino da Escritura. Nessa semana tivemos a oportunidade de ouvir, tive a oportunidade de conversar com um casal que dizia o seguinte: eu nem sabia que João tinha escrito tantos livros assim na Bíblia. Passamos às vezes a vida inteira dentro da igreja, frequentamos eventos, participamos de grupos pequenos, mas não abrimos as Escrituras sequer para ver o nome das pessoas que escreveram os textos. Porque nós vivemos em um momento em que o evangelicalismo é muito pobre de conhecimento da palavra de Deus. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser aqueles que amam a palavra de verdade, que amam o Senhor e manifestam amor por aquilo que Ele ensina. Como eram os bereanos que estudavam as Escrituras e tinham prazer nas Escrituras. Como o salmista que meditava de dia e de noite, que encontrava o seu prazer nessa palavra. E é por isso que nós precisamos voltar para as Escrituras. Mas respondendo a primeira pergunta que nós encontramos aqui, por que a Escritura? Eu queria apresentar para vocês 5 verdades. Vocês acharam que ia ser fácil, né? Só 2 perguntas e estava tranquilo. 5 verdades sobre a Escritura que nós não podemos esquecer, sobre aquilo que a Escritura fala sobre ela, que mudam o modo como nós olhamos para essa palavra.
A primeira verdade que eu gostaria de lembrar com vocês é que essa palavra é inspirada. Nós conhecemos essa expressão, nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus inspirada significa basicamente que ela foi soprada por Deus, que a origem dessa palavra é divina. Essa palavra não é fruto de reflexão humana, essa palavra não é fruto de composições humanas, ela é fruto do próprio Deus. Deus é o seu autor primário e ele transmite a sua mensagem. Observe o que diz 2 Timóteo, nós lemos: toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada significa basicamente, ela foi soprada por Deus, ela foi dada por Deus. Deus é o autor dessa palavra. E ele dá essa palavra com razões muito claras. Ele diz, essa palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando nós olhamos para a palavra que Deus deu, Ele deu essa palavra com a função de ensinar. Nós temos que olhar para essa palavra e dizer, essa palavra é fonte do meu ensino e do meu aprendizado. Eu tenho que ouvir essa palavra. Essa palavra, ela vai repreender coisas erradas na minha vida e corrigir aquilo que precisa ser ajustado. Mas ele vai dizer, mas essa palavra vai servir para instrução. Instrução da ideia de algo que não é somente uma sala de aula, onde você ouve ensinos e você absorve. Essa instrução é algo contínuo, é um processo de aprendizado. Nos nossos dias, com muito cuidado, eu diria mentoria, porque mentoria também já virou qualquer coisa, mas imagine da seguinte maneira, que quando você usa a palavra da verdade, o Senhor, o próprio Deus, está ensinando a cada um de nós, e Ele está disposto a mentorear, como se andasse com a gente durante esse processo, para nos instruir no caminho da justiça. Nós lemos essa palavra na presença do seu autor. Nós lemos essa palavra que é inspirada da parte de Deus junto com o nosso Senhor. Se você prestar atenção como pai, você vai perceber que a sua missão de pai foi descrita nesses 4 verbos. Você vai ensinar os seus filhos. Você vai repreender os seus filhos. Você vai corrigir os seus filhos. Você vai instruir os seus filhos. E observe que o resultado é que ele vai estar preparado e plenamente apto para toda boa obra. Aquilo que o Senhor faz comigo e com você, aquilo que o Senhor faz com o homem de Deus que se dedica a servir a igreja, é aquilo que nós pais temos que fazer com os nossos filhos. Usar a palavra inspirada com os nossos filhos. O que é que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Qual é o padrão que nós vamos usar para corrigir e repreender os nossos filhos? O Senhor nos deu a sua palavra inspirada. Com o que nós vamos discipular os nossos filhos? Com que material nós vamos mentoreá-los? Com a palavra da verdade. Palavra inspirada. Nós vamos voltar os nossos olhos para a Escritura quando nós falamos sobre a educação dos nossos filhos, porque essa é a palavra inspirada por Deus. Uma segunda razão que eu daria para vocês é que essa palavra é verdadeira. Como essa palavra ela é de Deus e ela vem de Deus, e o nosso Deus não mente. O nosso Deus é incapaz de mentir. Nós sabemos que a sua palavra ela é verdadeira. Nós sabemos que a sua palavra concorda com o seu caráter. O nosso Senhor não engana. O nosso Senhor não mente, o nosso Senhor não dissimula, o nosso Senhor não tenta manipular a nossa compreensão. Nós temos um Deus que é verdadeiro, e esse Deus verdadeiro, Ele manifesta a sua palavra verdadeira. Jesus Cristo, quando ora por nós, Ele diz o seguinte: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, faça com que os teus filhos sejam feitos santos e cada vez mais santos através da tua palavra. Usa a tua palavra para que esse povo seja mais santo. Porque essa palavra vai ser o padrão que vai definir o certo e o errado, que vai definir o verdadeiro e o mentiroso, o falso e a verdade. Se nós quisermos ser mais parecidos com Cristo Jesus, nós vamos precisar voltar os olhos para as Escrituras. Porque o nosso Deus vai nos santificar, vai tirar da nossa vida o que é errado. Vai nos santificar, vai nos fazer mais próximos dEle, através da palavra. Você sonha com filhos que sejam santos?
Você sonha com filhos que abandonam as tentações desse mundo, que aprendem a viver no meio desse monte de coisa horrorosa que nós estamos vendo nesse mundo. Filhos que no meio desse caos se mantêm puros. Nós vamos precisar ensiná-los essa verdade, porque o nosso Senhor vai santificá-los através do ministério da palavra. E como pais, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los a entender que esse mundo jaz no maligno. Nós precisamos ajudá-los a entender que esse mundo, por mais bonito que possa parecer, esse mundo em trevas não conhece a verdade do nosso Deus. Que nesse mundo existe impureza, que existe impiedade, mas que a santidade, esse comportamento de pureza para com Deus, de não contaminação com esse mundo, ele é ensinado pela Escritura. Onde o seu filho vai aprender sobre santidade? Onde o seu filho vai ser instruído na verdade, aprender o caminho da santidade? Através da palavra. E quem vai ensiná-lo? Somos nós. Deus confiou a sua palavra inspirada e verdadeira, para que nós pais pudéssemos ensinar os nossos filhos o caminho da verdade. Olha só o que nós lemos em Provérbios: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para aquele que nele se refugia. Na palavra nós encontramos escudo de proteção contra esse mundo, contra as ideias desse mundo. Nós olhamos para aquilo que esse mundo ensina e nós vemos às vezes que faz sentido, que tem lógica, mas o nosso Senhor está dizendo: a palavra é verdade, nos protege dessas mentiras, a palavra é verdade, nos protege desse engano. Como é que nós vamos ajudar os nossos filhos a se protegerem dos enganos desse mundo? Dando para eles de conhecer a palavra da verdade. A palavra da verdade é verdadeira, ela vai instruir da maneira correta. Observe o que diz o salmista: tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Essa não é uma palavra que passa de geração em geração, que muda de geração em geração. Essa é a palavra eterna. As ideias desse mundo vêm e vão. As ideias desse mundo, elas passam. Toda hora alguém muda o jeito de criar o filho, toda hora alguém inventa um novo modelo, um novo processo, mas a Escritura está firmada no céu para sempre. Essa palavra inspirada e verdadeira, ela não muda. O que muda é o modo como nós vamos aplicá-la no nosso contexto. Nós vamos aplicá-la de uma maneira diferente do que anos passados? Com certeza. Nós vamos aplicá-la de um modo diferente do que pessoas em outras regiões do mundo? Com certeza. Mas a palavra do Senhor, ela está firmada nos céus. Ela não muda. Aquilo que o Senhor ensinou é verdade. Mas ela é também, essa palavra, ela é autoritativa. Esse é um detalhe sobre a Escritura que nós não gostamos. A verdade é que o nosso Deus, da mesma maneira que Ele é um Deus verdadeiro e não fala mentiras, nosso Deus é a autoridade. E o que Ele diz na sua palavra tem a sua autoridade. A palavra de Deus não é autoridade porque nós nos submetemos a ela como autoridade final das nossas vidas. A verdade, a autoridade de Deus é apresentada nas Escrituras. A Escritura é a manifestação dessa autoridade de Deus. Nós vemos a autoridade de Deus em vários lugares, na sua soberania no mundo. Mas quando nós falamos da autoridade dele sobre as nossas vidas de maneira prática, o nosso Senhor nos deu a sua palavra. A sua palavra não é somente a régua para definir o certo e o errado. Ela é também lei de Deus. Ela vai servir agora para descrever qual é a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens que Ele oferece. Essa é uma palavra que tem autoridade, uma autoridade carregada. Olha só o que Tiago nos ensina, ele diz: sejam praticantes da palavra, não ouvintes. Nós não podemos olhar para essa Escritura e pensar que ela nos oferece sugestões. A Escritura nos oferece ordens, mandamentos, leis. Existem princípios, mas são princípios para serem obedecidos. Não é simplesmente para ouvir, é para ouvir e praticar. O ensino da Escritura precisa ser transformado em obediência. E o ensino da Escritura que é transformado em obediência, ele chega no lugar onde o Senhor quer nos levar. Ele quer nos levar para o lugar da obediência. Ele quer nos levar para a prática da sua palavra, para a prática da sua verdade. Que é exatamente o que você espera com seu filho. Você espera que o seu filho
em algum momento, ouça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus? Você gostaria que ele fosse um agente de Deus nesse mundo perdido? Como alguém que obedece a palavra da verdade, que obedece o Senhor da palavra. Essa palavra tem autoridade e os nossos filhos vão precisar entender que, como pais, nós não somos autoridade final nos nossos filhos. Deus é autoridade. Ele revela na palavra o que pai e mãe têm que fazer, mas ele revela na palavra o que filho tem que fazer. Se nós quisermos filhos obedientes, nós vamos precisar resgatar a autoridade da Escritura na nossa casa. Lembrando que a autoridade da Escritura é a mediação da própria autoridade de Deus. Nós não podemos negociar. Nós não podemos banalizar as verdades da Escritura. E se nós quisermos que os nossos filhos sejam obedientes à palavra, antes de dizer para eles o que eles têm que fazer, nós vamos precisar demonstrar para eles como que deve ser feito. Caso contrário, nós seremos hipócritas. Nós vamos dizer o que deve ser feito sem nós mesmos fazermos. Se nós quisermos filhos obedientes, nós precisaremos ser obedientes à palavra. Nós precisaremos ser obedientes à palavra. Se a Escritura ensina, nós levamos a sério. Se a Escritura confronta, nós vamos levar a sério. Se a Escritura corrige, nós vamos levar isso a sério nas nossas vidas. E então, nós vamos usar essa palavra nos nossos filhos. Porque o nosso sonho para eles é que eles sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O nosso sonho para eles é que eles possam entender a autoridade de Deus e a liberdade que Deus oferece na sua palavra. A Escritura não vem para nos aprisionar, a Escritura vem com verdade que liberta. Nós queremos que os nossos filhos desfrutem da verdadeira liberdade que eles encontram na palavra da liberdade, na lei da liberdade, na verdade que liberta das Escrituras. E na sequência, Tiago diz o seguinte: o homem que observa atentamente a lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado no que fizer. Nenhum pai hoje aqui deseja o fracasso do seu filho, nenhum pai. Jesus, quando fala sobre os pais dos dias deles, ele diz: nenhum de vocês, quando seu filho pedir pão, você vai dar a pedra. Não tem nenhum pai que queira genuinamente o fracasso do seu filho. Pelo menos eu espero que não tenha nenhum aqui. Mas se nós quisermos que eles sejam bem-sucedidos, qual é o caminho que a Escritura aponta? Ele vai observar atentamente a lei da liberdade. Ele vai perseverar na prática. Ele vai colocar em prática. O sucesso dos nossos filhos não está na universidade. O sucesso dos nossos filhos não está no mercado de trabalho. O sucesso dos nossos filhos não está em serem bilíngues, trilíngues, poliglotas e trogloditas. O sucesso dos nossos filhos, de acordo com o Senhor, é manifesto em obediência. Nenhum problema em universidade, nenhum problema em bom posicionamento no mercado de trabalho. Mas se isso for o Deus da vida dele, se esse for o teu projeto de vida para o teu filho, você está mirando muito baixo. Ou como disse o Eduardo hoje cedo, no Capacita, se nós fizermos isso, nós estaremos desejando muito pouco para os nossos filhos. Nós queremos muito mais. Nós queremos que os nossos filhos conheçam verdadeiramente o Senhor. Nós queremos que eles respondam obedientemente ao Senhor. Porque nós queremos muito mais para os nossos filhos. Porque nós sabemos que nós não fomos criados para esse mundo. Nós não fomos criados para as oportunidades desse mundo. Nós somos criados para muito mais. O desejo do nosso coração clama por muito mais. E é por isso que nós precisamos incluir a palavra de Deus no modo como nós educamos os nossos filhos. Essa palavra, ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é autoritativa. Mas ela também é clara. Ela tem clareza. É verdade, e você vai falar assim: não, mas calma, peraí, tem um monte de versículo difícil. Até Pedro vai falar que Paulo era difícil. Falar: olha, tem umas coisas que Paulo fala que é complicado de entender. Aí você fala assim: pastor, o senhor ensinou o sermão da montanha e falou que tinha um monte de dito difícil de Jesus. É verdade. Existem nuances das Escrituras que são difíceis de entender. Porque existem abismos culturais, existem abismos literários, de língua, de idioma, de um monte de coisa. Mas na sua mensagem central, a Escritura é profundamente clara. Nós temos questões aqui e acolá que precisam ser melhor entendidas, com certeza. E o modo como nós caminhamos pelos versículos das Escrituras, nós vamos encontrar várias vezes
isso nas nossas exposições dominicais. Mas é verdade que, de modo geral, a mensagem geral está muito clara. E nós temos um Deus que se comunica muito bem. Quando ele diz que ele espera a obediência das pessoas, que sentido ele dá para a obediência? É obedecer? Ou obedecer? Pode ser obedecer também? Várias nuances de obediência, não é verdade? Que obediência pode ser um pouco, não é? Não. Se seu filho for 80% obediente às suas palavras, ele vai ficar louco dentro de casa. Obediência é sim e não. Ou você obedece ou você não obedece. Isso está claro. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. Isso está claro. Nós temos vida em Cristo Jesus e vida abundante somente nele. Isso está claro. Nós vamos conversar sobre os dilemas hermenêuticos quando oportuno. Mas para aquilo que Deus espera para nós como pais com os nossos filhos, está muito claro. Quando nós voltamos para as Escrituras, nós lemos o seguinte, que no passado nosso Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem Ele fez o universo. Você fala, pastor, tem muita coisa aqui que é difícil de entender. É verdade. Mas você percebeu que o nosso Deus sempre fala? Ele falou aos antepassados, ele falou através de Jesus Cristo, ele usou o autor de Hebreus para falar com aquela igreja e usa a palavra dele para falar conosco hoje. Você percebe que Deus tem a intenção de comunicar comigo e com você? E que ele tem a intenção de que essa mensagem que ele comunica seja clara para mim e para você? Essa palavra que ele comunica com clareza, olha só o que o salmista diz, a explicação das suas palavras ela ilumina e dá discernimento aos ingênuos. Às vezes nós vamos precisar de explicação. Às vezes nós vamos precisar de alguém que sente com a gente e fala, olha, esse texto está dizendo assim, o assado. Mas essa palavra, quando compreendida, ela ilumina o nosso coração. Nós ganhamos aquilo que a Escritura vai chamar de luz. Luz na Escritura tem basicamente dois grandes extremos. Luz ou aponta para a santidade, quando fala que Deus é luz e nele não tem trevas nenhuma. Ou luz é conhecimento e verdade. E o nosso coração, quando é iluminado pela palavra, ele é chamado para ser mais santo e conhecer mais da verdade. Essa lâmpada para os meus pés que ilumina o meu caminho, essa é a palavra de Deus, que me ajuda a ser santo, que me ajuda a ter mais conhecimento da verdade. Mas eu adoro essa expressão, ela dá discernimento aos ingênuos. Se você pudesse definir o seu filho educadamente, que palavra você usaria para defini-lo? Sábio? Erudito? Claro que não. É muito engraçado que os nossos filhos, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais inteligentes. E de repente eles são mais inteligentes do que eles realmente são. Vocês já viram essa fase quando seus filhos eles querem corrigir você, querem corrigir as pessoas, querem corrigir o trânsito, o juiz do futebol, a jogada? Os nossos filhos, eles são ingênuos. Tão ingênuos que eles acreditam que eles estão prontos para tudo já. Mas a palavra de Deus vai dar discernimento para eles. Como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Porque na ingenuidade dos nossos filhos, eles serão tentados a acreditar nos ensinos desse mundo. Eles vão ser tentados a absorver o que eles estão ouvindo na escola, do que o sábio colega de sala dele está contando para ele que ouviu na internet. Na ingenuidade dos nossos filhos, eles vão acreditar que pessoas que aparecem em câmeras e falam com celulares são pessoas que precisam de atenção. Eles vão acreditar que influencers são experts. De onde eles vão vencer como que eles vão vencer essa ingenuidade? Através da explicação das palavras que iluminam o coração. Quem que vai ensiná-los em casa? Quem que vai abrir as Escrituras com o seu filho e dizer para o seu filho o que é que a verdade de Deus ensina? Porque existe cura para a ingenuidade. O tempo ajuda bastante. Mas a ingenuidade em relação a esse mundo, ela vai ser sempre curada com a sabedoria do Senhor. O ingênuo em Provérbios, em Salmos, ele é sempre curado com sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, não é informação, não é dado, não é lista de afazeres. Sabedoria
é a prática do conhecimento revelado de Deus. Quem que vai ensiná-los a praticar essas coisas em casa? Somos nós, os pais. Mas graças a Deus que para a nossa tarefa, o Senhor nos deu uma palavra que é suficiente. A suficiência das Escrituras deveria ser um grande consolo para nós. Porque nós temos uma palavra que tem tudo o que a gente precisa para a educação dos nossos filhos. Essa palavra de Deus, ela é suficiente para tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus não é suficiente para matemática. Você não vai ensinar geometria bíblica para o seu filho. Você não vai ensinar filosofia de Correlete para os seus filhos, talvez pudesse. Mas a Escritura não foi feita para ensinar como você vai programar programas de computador, ou como você vai corrigir trabalhos da língua portuguesa, ou como você vai exercer sua profissão como um corretor de imóveis. Mas a Escritura vai dar tudo o que você precisa para ser um cristão, enquanto um professor de matemática, um corretor de imóveis, enquanto um aprendiz de matemática. A Escritura é profundamente suficiente para aquilo que ela se propõe, para aquilo que Deus propôs essa Escritura para ser. E essa palavra que é suficiente está nas nossas mãos. E nós podemos usá-la. Observe o que Pedro nos ensina. Ele diz, o seu divino poder, ou seja, o poder que Deus tem, Ele nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Se você quiser levar uma vida de acordo com a vida eterna, a Escritura tem. Você quer levar uma vida de acordo com a piedade, ou santidade, ou justiça, a Escritura tem. E onde nós encontramos isso? Por meio do conhecimento daquele que nos chamou da sua glória e própria virtude. Nós temos tudo isso revelado para nós. Se você precisa de alguma coisa para essa vida, sobre como proceder diante de Deus, a mensagem do Senhor é clara e ela é suficiente. Nós temos o que nós precisamos na palavra revelada de Deus. Mas observe como ele continua, ele diz, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês vos tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo causada pelos maus desejos. A libertação desse mundo caído e corrompido acontece através do estudo, do conhecimento da palavra da verdade. Ela é suficiente para uma vida santa. São grandiosas promessas que nós temos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que ela é inspirada, nós vemos que ela é verdadeira, nós vemos que ela é autoritativa, que ela é clara, mas que ela é suficiente. Nós temos tudo o que nós precisamos aqui. Você quer que seu filho passe incontaminado desse mundo, tendo escapado da corrupção que há no mundo, pelos maus desejos? Eles vão ter que conhecer as Escrituras. Eles vão ter que ser ministrados na palavra dentro de casa. Eles vão ter que ser instruídos na verdade do Senhor. Eles vão ter que aprender a olhar para as grandiosas e preciosas promessas que Deus faz. Porque nelas nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para a santidade. 5 razões pelas quais você pode não, deve incluir as Escrituras na educação dos seus filhos. Mas eu queria responder a segunda pergunta que eu tinha prometido para vocês. Que diferença essa Escritura vai fazer na sua casa? Uma vez que nós vemos as características e a natureza dessa palavra, nós já percebemos a importância que ela tem. Nós já ouvimos a respeito dela. Mas se nós colocássemos o ensino dessa palavra dentro da nossa casa, que diferença ela faria? Porque eu gosto de coisas simétricas, eu quero fazer 5 rodadas de perguntas com vocês. 5 verdades sobre as Escrituras, 5 perguntas que eu gostaria de propor para vocês. E essas 5 perguntas vão demonstrar para vocês a diferença que a Escritura faz na educação de um filho. Primeira pergunta para vocês, qual que é a cosmovisão que nós vamos encontrar nesse mundo? Eu estou propondo para vocês que existam 2 principais. Aquela que é ensinada pelas Escrituras e aquela que não é ensinada pelas Escrituras. Aquela que não é ensinada pelas Escrituras vai dizer que a origem de todas as coisas é o acaso. Nós somos um grande fruto do acaso. Se você olhar para um modo como esse mundo entende,
a própria visão do mundo, essa cosmovisão, eles vão dizer o seguinte: nós surgimos em algum momento, sabe-se lá quantos milhões de anos atrás, nós somos frutos de um grande acaso que deu certo, um grande evento cósmico que acabou dando certo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós somos criados pelo nosso Senhor. Existe um design, existe uma intenção de Deus por trás da criação. Nós olhamos para o mundo, nós não olhamos um acaso que deu certo. Nós vemos um projeto planejado. Quando eles olham para a moralidade, moralidade é aquilo que define o que é certo e o que é errado. O nosso mundo vai dizer o seguinte: a moralidade ela é subjetiva. Cada um define para si o que é certo ou errado. É verdade ou não é que no nosso mundo hoje cada um tem a sua própria definição? Todo mundo tem a sua definição. E se você for olhar fora das Escrituras, nós temos diferentes grupos pensando em diferentes definições sobre o que é certo e o que é errado. Como eu devo me comportar, o que devo fazer, qual é a meta da minha vida, para que eu existo? Cada grupo filosófico vai dar uma opinião, e quando eles olham para essas muitas ideias, eles vão dizer, no fundo, cada um vai escolher o seu. Porque a verdade é subjetiva, mas as Escrituras dizem que a verdade é objetiva. A revelação da vontade de Deus define o que é certo e o que é errado. Quando nós pensamos no modo geral que nós pensamos, a Escritura não nos permite aceitar a ideia de que a moralidade é decidida ou definida por cada um. Nós temos uma revelação da verdade de Deus. E a revelação da verdade de Deus diz isso é certo e isso é errado. Com Deus tem pouca área cinza. A grande maioria das questões da vida estão definidas. Isso é certo e aquilo é errado. E qual que é o ponto de partida dessa cosmovisão não bíblica para definir como nós devemos criar os nossos filhos? Bom, o ponto de partida é a preferência. Cada pai escolhe o que quer para os seus filhos. Quando nós ouvimos os nossos influencers na internet, quando nós ouvimos os nossos programas de TV, quando nós lemos livros publicados sobre educação de filhos, nós estamos ouvindo a preferência de alguém sobre como deve realizar. É bem possível que a pessoa que diz para você o que tem que fazer, ela não acredita que a verdade é objetiva. Então aquilo que as outras tradições de educação de filhos dizem que é errado, eu vou dizer para vocês que não é, porque cada um tem o seu. E os pais dos nossos dias estão em um grande mercado de opções, de ideias. E eles vão pegando um pouquinho de cada um. Eles pegam um pouquinho da disciplina positiva, um pouquinho do construtivismo, um pouquinho das outras ideias. E eles vão misturando naquele grande pacote de educação de filhos que eles querem criar. E eles transformam isso no seu modelo de educação, de acordo com as suas preferências pessoais. Porque na cosmovisão não bíblica, tanto faz. A verdade é subjetiva. No final, o grande critério da verdade, aquilo que define a verdade, somos eu e você. Eu não quero ouvir o que Deus diz, porque eu tenho ideias melhores. Essa é a essência da educação não bíblica. Eu vou escolher o que é melhor para o meu filho, porque o meu filho, quem conhece bem, sou eu. Nas Escrituras não é assim. A Escritura e a educação é baseada na verdade revelada de Deus. Nós já vimos a verdade de Deus, a palavra de Deus é verdade. Quando nós olhamos para a visão maior da educação de filhos, a educação não bíblica que nós estamos vendo no nosso mundo, ela vem de um ambiente onde nós somos frutos do acaso, onde a moralidade é subjetiva e onde o ponto de partida da educação de filhos é a preferência. As Escrituras nos dão uma cosmovisão completamente diferente. Nós fomos criados por Deus com um propósito. Ele tem um desejo, um design. A verdade dele, a moralidade que ele apresenta é objetiva. Ele ensina a verdade. A diferença que a Escritura faz dentro de casa, na nossa cosmovisão, faz toda a diferença. Vamos para a próxima pergunta. De acordo com a educação bíblica e não bíblica, quem são os pais? Esse é um elemento muito interessante. Qual que é a identidade que o pai tem dentro de casa? Ou os pais têm dentro de casa? A identidade dos pais dentro de casa, da perspectiva não bíblica, eles são proprietários. Então, os filhos são meus. Alguns acreditam que eles são proprietários, mas deveria ser do Estado. Mas, de modo geral, um pai diz, o filho é meu.
Ele pertence a mim, eu faço com ele o que eu quiser. Eu ensino para ele o que eu quiser porque ele é meu filho. Não ouse você falar com o meu filho, porque esse filho me pertence. Mas nas Escrituras nós vemos que nós somos embaixadores. No Salmo 127 nós lemos que os filhos eles são herança do Senhor. Eles são recompensa do Senhor. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. E nós estamos a serviço dele, como embaixadores do reino dele, dentro da nossa casa, para ensinar os nossos filhos o que significa viver dentro do reino de Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo Jesus dentro das nossas casas. A nossa identidade não é dono. A nossa identidade é representante de Deus. E dentro da nossa casa, nós vamos levar os valores do reino de Deus, porque nós somos seus súditos. A autoridade, de uma perspectiva não bíblica dos pais, a autoridade é negativa. Nós já vimos que nós temos um pouquinho de medo com essa ideia de autoridade por causa do autoritarismo de onde nós viemos. Meu pai me contava várias histórias de como seus amigos eram disciplinados. Ele contava histórias de um amigo que o pai colocava na frente de casa, com os braços abertos, enquanto o seu pai, com uma cinta de couro, com uma fivela na ponta, ele batia no seu filho todas as vezes que ele abaixasse o braço. Tudo porque esse menino era serelepe. Ele me conta histórias de quando ele não conseguia, de vergonha, sair de casa ou para ir em algum lugar onde tinha que nadar, onde tinha que jogar futebol sem camisa, por causa das marcas que ele tinha nas costas, de tanto apanhar. Historicamente, nós estamos saindo desse lugar. E porque essa manifestação de autoritarismo foi muito ruim, nós acreditamos que qualquer autoridade é assim. E no mundo, onde a educação não bíblica acontece, isso pode ser até verdade. Mas nas Escrituras a autoridade ela é necessária. Quando nós olhamos para as Escrituras, em Efésios capítulo 6, nós lemos: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Em Colossenses ele vai dizer: filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A obediência aos pais é algo exigido na Escritura como necessário. Os filhos precisam disso dentro de casa. A autoridade dos pais dentro de casa dá segurança para os filhos. Mas como nós não somos proprietários dos nossos filhos, mas embaixadores, nós não usamos a autoridade que o Senhor nos dá para ofender e ferir os nossos filhos. Nós somos embaixadores do reino, com valores do reino. Dentro da nossa casa, a autoridade que nós temos foi dada pelo Senhor. E nós executamos a nossa autoridade como o Senhor. Qual foi a última vez que o Senhor te colocou de pé na rua, com um cinto nas mãos? Esfolou suas costas de tanto te dar cintada. Nós já fomos confrontados muitas vezes pelo nosso Senhor. Nós já fomos disciplinados pelo nosso Senhor muitas vezes. Mas quantas vezes o nosso Senhor nos chamou gentilmente para o seu lado? Quantas vezes o Senhor já não confrontou o nosso coração? Nosso Senhor é autoridade suprema, não corrompida. E nós temos que usar o exemplo dele. Quem são os pais? Os pais são portadores de liberdade para os filhos. A função do seu pai, dos pais nesse mundo é oferecer para o filho liberdade. Eu lembro que eu conversava com uma mulher lá do nosso condomínio, que me perguntava sobre o acampamento. As crianças vão para o acampamento de janeiro em julho. E quando eles voltam, eles põem fogo nos amigos. Os amigos querem ir. Esse ano nós já levamos um amiguinho para o acampamento. De tanto que as crianças falam desse acampamento, esse menino ficou vidrado que queria ir e foi junto. Mas antes disso acontecer, eu sentei com uma mãe em particular que veio conversar perguntando o que é que acontecia nesse acampamento. Porque ela fica sabendo, o Natan fala sobre isso, o menino dela fica com vontade, mas ela queria entender onde é que ela ia mandar o seu filho. Ela falou assim: mas esse não é um lugar onde as pessoas vão ensinar coisas religiosas para eles, né? Eu falei: não, eles vão falar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Nada dessas coisas religiosas, não. Ela falou: não, sabe por quê? Eu realmente acredito na fé que eu tenho. E eu tenho uma fé em Nossa Senhora. Eu não quero que meu filho tenha uma fé em Nossa Senhora como eu tenho. Eu quero que ele tenha liberdade para escolher o que ele quiser ser. Mas eu não gostaria que ele fosse um lugar que falasse mal da minha fé. Eu falei: você pode ficar tranquila.
que mal da Nossa Senhora eles não vão falar. Mas eles vão falar bem de Jesus. Tem problema para você? Não, não tem problema. Eu quero que ele tenha liberdade para tomar as decisões que ele quiser. O garoto tem 5 anos. Que maturidade tem esse garoto para tomar as decisões que ele quiser? Nenhuma. No nosso mundo, na educação não bíblica, nós estamos vendo que a função do pai é oferecer para o filho liberdade, mas nas Escrituras nós estamos oferecendo o senhorio de Cristo. Ao invés, porque a liberdade que esse mundo prega, na verdade, é escravidão. A liberdade, entre aspas, que esse mundo prega é a escravidão do pecado, a escravidão do mundo, a escravidão dos vícios. Ela vai aparecer de diferentes maneiras, a escravidão do trabalho, um monte de tipo de escravidão nesse mundo. O que não falta é escravidão, formas de escravidão do pecado. Mas como pais, nós queremos ser mediadores do senhorio de Cristo dentro de casa. Nosso maior desejo é ver os nossos filhos ajoelhados debaixo do senhorio de Cristo, levando uma vida de piedade com Cristo Jesus. Nós não damos liberdade para os nossos filhos. Nós oferecemos para eles o caminho da verdade em Cristo Jesus, para que eles se tornem irmãos de fé, nossos irmãos de fé. Quem são os filhos? Seria a próxima pergunta. Os filhos são bons ou neutros? Essa é uma coisa muito interessante sobre filhos. Quando você conversa com pais desse mundo, pessoas que não levam uma visão bíblica, eles acreditam que seus filhos são bons ou neutros. Na melhor das hipóteses, eles são neutros. Na pior das hipóteses, na melhor, eles são bons. Eu lembro que eu conversava uma vez com um pai que dizia o seguinte: a coisa que mais me marcou quando meu filho nasceu é que ele nasceu como uma página em branco. E agora, como pai, o meu trabalho era escrever o que é que ele poderia ser, o que é que ele poderia se tornar, porque eu poderia dar para o meu filho visão sobre quem é, porque ele veio neutro. Eu falei, rapaz, deve ter acontecido alguma coisa errada, que o meu veio todo estragado. O meu veio, a página de papel dele veio derrubada de café, veio todo manchado. É engraçado que quando nós acreditamos que os nossos filhos são bons ou neutros, nós vemos quem eles são da maneira errada. As Escrituras nos dizem com clareza que os nossos filhos são pecadores. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, incluindo o seu filho ou a sua filha. Não importa quão fofinha seja a Mia, não importa o quão lindo é vê-la correndo, dentro daquele coraçãozinho existe pecado. Não adianta. Os nossos filhos não são bons e neutros. Os nossos filhos nasceram pecadores. Eles nasceram destituídos da glória de Deus. Eles são propensos ao pecado. Você quer saber como isso é uma doutrina difícil de aceitar? Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você encontra o filho de alguém fazendo uma coisa errada, você já teve essa experiência? Você chega para o garoto ou para a criança e fala assim, não faça isso. E aí você tem que lembrar que você tem que falar com o pai, que você acabou de dar um pito no menino. Você fala, olha pai, é o seguinte, eu vi, seu filho estava fazendo isso, acho que não era certo, eu falei para ele não fazer. E o pai olha para você e fala assim, meu filho? Imagina! Meu filho é um santo, meu filho não peca. Meu filho não mente. Você precisa ver que menino. Tolinho. Ainda vive em ingenuidade por não conhecer bem as Escrituras. Pessoas que são saturadas pela Escritura, cristãos que são saturados pela Escritura, eles sabem que seus filhos são terríveis pecadores, corrompidos em todos os seus desejos, porque eles são exatamente como nós. Os nossos filhos não são piores do que nós. Isso são versões menores. São tão ruins quanto, tão depravados quanto. Você luta com o pecado? Ou contra o pecado? Com o pecado, melhor não. Contra o pecado? Você tem tentações que assolam o seu coração? O seu filho, ingênuo, sem conhecimento, recém-chegado nesse mundo torto e perdido, também. Seu filho também passa pelos dilemas que você passa. Sem sabedoria, sem conhecimento. E alguém precisa instruí-lo.
Quem são os filhos, de acordo com esse mundo, na educação não bíblica, quando nós pensamos na necessidade que ele tem? Bom, se a natureza dele é que eles são pessoas boas, a principal necessidade deles, então, é o quê? Educação. Nós vivemos em um momento em que a educação é a grande salvadora do mundo. Se nós educarmos bem as pessoas vão ser boas. Então nós abrimos curso atrás de curso, método atrás de método, oportunidade atrás de oportunidade, porque se as crianças forem bem educadas, o mundo vai se resolver. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a maior necessidade dos nossos filhos é a redenção. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Eles precisam conhecer o único que pode libertá-los e salvá-los do pecado em que eles nasceram. O único que pode redimi-los pelos pecados que eles cometeram e vão cometer. A maior necessidade dos nossos filhos é Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam isso com clareza. Em Efésios capítulo 2, nós lemos que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós fomos salvos pela graça. Essa é a maior necessidade dos nossos filhos. Conhecer essa graça que liberta. Conhecer essa graça que de fato cura os nossos maiores problemas advindos do pecado. Quais são os alvos dos pais na educação dos seus filhos? Bom, os filhos eles existem para a sua própria glória. Filhos são representações de quem eu sou. Então, quando ele é elogiado, eu sou elogiado. Quando ele é criticado, eu sou criticado. Eu me sinto mal quando me criticam meu filho, eu me sinto feliz quando ele é elogiado. Porque os meus filhos são meus, eles me pertencem, eles me representam. E se eles estão dando certo, fui eu que fiz. Fui eu. Foi o meu método, as minhas preferências, o meu alvo. A educação de filhos, de acordo com as Escrituras, é a glória de Deus. Porque nós sabemos que os nossos filhos são pecadores e que se houve transformação genuína na vida deles, foi a graça de Deus em Cristo Jesus, apesar de nós. Nós somos embaixadores do reino dentro de casa? Somos. Mas se nós somos os melhores pais que nós podemos ser, nós nunca vamos suprir a maior necessidade dos nossos filhos, porque nós não somos Cristo para eles. Se os nossos filhos crescerem com a graça de Deus, conhecendo a Cristo Jesus, sendo transformados à imagem do nosso Senhor, é graça dele, para a glória dele. Nós somos instrumentos. Nós fizemos parte, mas não é nossa glória. Não deu certo porque eu sou bom, não deu certo porque eu fiz certo. Foi bem sucedido porque o Senhor transformou a vida dos nossos filhos. Como é que se lidam com os problemas nesse mundo, nesse modelo de criação não bíblica? Se você olhar para o temperamento do seu filho, hoje a coisa que nós mais escutamos é deixe ele se expressar. Ele está irritado, deixa ele que se expresse, deixa ele pôr para fora. O problema é que quando nós olhamos para os nossos filhos, e eles são pecadores caídos, eles expressam o puro suco de Adão. Olha para o menino, ele está ali, rebelde, birrento, briguento, gritando. Você vai lá na lista de Romanos capítulo 1 e você percebe gritaria, glutonaria. Você fala, cara, meu filho tem vários desses daqui. Eu vou deixar ele expressar isso que a Bíblia condena. Eu vou deixar que ele faça o que ele quer. As Escrituras não ensinam assim. As Escrituras dizem que ainda que o temperamento dos nossos filhos sejam diferentes, eles sejam propensos a pecados mais característicos de diferentes temperamentos, por trás do temperamento do seu filho existe um coração que precisa ser tratado. Tem alguns filhos que eles vão ser mais dados à ira, outros mais dados à violência, outros mais dados à manipulação. Mas todos os nossos filhos vão expressar elementos pecaminosos, porque eles não são bons, eles não são neutros, eles são pecadores. E como pais, nós precisamos aprender a lidar com o coração dos nossos filhos. Provérbios diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Existe insensatez associada ao coração dos nossos filhos. E eles vão precisar ser tratados no seu coração.
A insensatez está atrelada ao coração deles. Existem emoções que eles precisam expressar? É claro. É claro. Mas quando o puro suco de Adão está passando pela sua casa, eles precisam ser confrontados no coração deles. Porque ali tem um pecador. E ali está saindo pecado. E ali ele precisa ser instruído. Como que lidam com fases da vida? Gente, fases da vida é outra coisa muito interessante. É sempre uma justificativa para alguma coisa que a criança está fazendo de errado. Ai, tadinho, ele tá bravo assim porque ele está com fome. Quando tem 2 anos, está ok. Mas quando chega na idade do Murilo, a gente já começa a ficar preocupado. Porque a gente sabe que, embora esteja com fome, a fome cause ansiedade e ira, ela continua sendo errada. É fase. Quando que a fase passa? Gente, a criança, ela vive de fase. Ela está de fase em fase. É a fase da birra da mamadeira, é a fase da birra da tomada, é a fase da desobediência na ordem de guardar os brinquedos. Tudo é fase. Mas nesse mundo, tadinho, ele está na fase agora que ele gosta de falar não pro pai. É uma fase. Que começa nos 2 e termina nos 45. É uma fase. É evidente que fases diferentes trazem problemas distintos. Mas as Escrituras nos ensinam que isso é um problema de comportamento. Está realizando alguma coisa que fere a verdade de Deus? Nós precisamos ensinar os nossos filhos que isso é errado. Provérbios capítulo 15, versículo 10, nós lemos: o que abandona o caminho terá uma instrução rigorosa, e quem despreza a repreensão morrerá. Nós precisamos lembrar que os nossos filhos precisam ser repreendidos. Porque se eles não forem repreendidos, o caminho deles é um caminho tortuoso, para longe do Senhor. Porque eles estão aprendendo que esses comportamentos são aceitáveis. Escolhas erradas dos nossos filhos, nós temos que aceitar. Esse é o mundo que nós vivemos. Ele escolheu. Quer ser advogado. Não, estou brincando. Hoje é dia do advogado, não podia perder a piada. Ele tá tomando as primeiras decisões erradas da vida dele. Olha só. Tem que aceitar. Ele está brigando com os amiguinhos, mas ele escolheu-se assim. Tem que aceitar. Ele quer usar roupa de menina. Tem que aceitar. Não, mas ela quer usar roupa de menino. Tem que aceitar. Nosso mundo vive sobre a regra da aceitação, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o caminho da verdade é o da negação. Vocês lembram disso? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e aí você me segue. O caminho de Jesus Cristo não é o caminho da aceitação. O caminho de Cristo Jesus é da autonegação. Quem vai ensinar isso para os nossos filhos? A professora da escola? Duvido. Somos nós que vamos ter que corrigir os nossos filhos. Provérbios 23, versículos 13 e 14 diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Use de correção na vida dos seus filhos, para que eles aprendam que existem caminhos certos e caminhos errados. Que essa é a nossa grande visão das coisas. Mas o que pensam sobre a disciplina? Bom, para a não bíblica, a disciplina, a correção apresentada, ela vai ser um trauma. E hoje tudo é trauma, tudo dá trauma. Tudo que você fala para a criança dá trauma. Coitada da criança. Levanta a mão de vocês. Quem de vocês não tem nenhum trauma? Só para eu fazer uma conferência rápida aqui. Todo mundo tem trauma. Você acha que você vai criar um filho sem? Você acha que se você evitar tudo aquilo que dá trauma, seu filho não vai ter nenhum? Ele vai ter o trauma de descobrir que o pai dele não fez o que tinha que ter feito, e agora ele está inseguro, medicado, sem conseguir arrumar emprego lá no futuro, porque ele nunca achou sua própria identidade. Não vai ser um grande trauma na vida dele? Quando você deixou ele fazer o que ele quis, ele tomou todos os caminhos errados? Correção nas Escrituras promove vida. Quando nós lemos Provérbios capítulo 6, versículo 23, nós ouvimos:
Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e a repreensão da disciplina são um caminho que conduz à vida. Você quer que seu filho encontre vida, luz na vida deles? Você vai ter que corrigir o seu filho. Você vai ter que corrigir o seu filho. A Escritura nos ensina assim. O que pensam sobre a repreensão? Repreensão é ignorância. Um pai que não tem autocontrole, ele fica bravo com a criança. Isso é um ato de ignorância. Nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que na repreensão existe sabedoria. Provérbios 29, versículo 15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. O que é a vara para esse mundo? Vara é ódio. Disciplina física é manifestação de ódio, promotor de trauma. As Escrituras dizem o seguinte: quem retém a vara odeia o seu filho. Quem ama buscará discipliná-lo. Nas Escrituras, a vara é manifestação de amor. Você fala, mas nós não acabamos de falar que violência é horrorosa? A violência é horrível. A Escritura não ensina a ser violento com seu filho. A Escritura não ensina você a espancar o seu filho. A Escritura ensina a disciplinar fisicamente com a vara. Porque nós aprendemos através de mais do que somente o sentido da audição. Eles precisam nos ver, eles precisam nos ouvir, e eles precisam ser corrigidos para lembrar do que é verdade, do que é certo, do que é correto, e de que o caminho que eles estão levando vai levá-los a dores muito maiores. Você acha que a dor da disciplina é ruim? Experimente amargar a dor de ver um filho fugindo do Senhor na vida adulta. Experimente amargar uma vida vendo filhos que não querem saber dos ensinos do Senhor. Aí você vai descobrir o que realmente dói. O que nós aprendemos na mensagem de hoje? Nós respondemos duas perguntas. A primeira pergunta é por que a Escritura deveria ser a minha prioridade. Nós demos as características dessa palavra. Ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é autoritativa, ela é clara e ela é suficiente. Nós vimos que a natureza das Escrituras, apresentada pela própria Escritura, é de que nós temos na nossa mão tudo o que nós precisamos para a educação dos nossos filhos. Nós temos tudo o que precisamos para que eles sejam bem-sucedidos. Nós temos uma palavra que é de Deus. E nós temos essa palavra disponível para nós. Essa palavra é clara e nós vimos que é mesmo. E ela é suficiente para nós. Mas que diferença a Escritura faz nas nossas vidas? Bom, nós vimos que ela oferece uma cosmovisão completamente diferente. Se nós quisermos ser fiéis ao Senhor, se nós quisermos de fato sermos obedientes a Ele, nós vamos adotar uma perspectiva a respeito da vida ensinada pela palavra. É uma cosmovisão distinta. A Escritura define o nosso papel como pais. A Escritura define o lugar dos filhos. A Escritura oferece sabedoria para a resolução de problemas. E a Escritura oferece clareza para a correção dos nossos filhos. O que é que nós vimos aqui? É que nós precisamos voltar para as Escrituras. E nós precisamos ensinar os nossos filhos de acordo com as Escrituras. E nós precisamos adotar essa grande visão da Escritura para a educação dos nossos filhos. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Paul Tripp diz o seguinte: na Bíblia os seus filhos aprendem quem Deus é, quem eles são e qual é o sentido e o propósito da vida. Aprendem sobre o perigo do pecado e o resgate da graça de Deus. Eles aprendem a lutar contra a tentação e aprendem a diferença entre o certo e o errado. Acima de tudo, eles são confrontados com a verdade fundamental de um Deus de grande amor que enviou seu Filho para nos oferecer o resgate, porque não poderíamos nos resgatar a nós mesmos. Na Escritura nós vamos encontrar o Evangelho que liberta os nossos filhos. E é em casa que eles têm que ouvir sobre a verdade da palavra. E nós temos que apresentar a verdade de Jesus Cristo que nos redime. Mas como eu mencionei para vocês, eu tinha duas perguntas e faltava um pé nesse tripé. Por isso eu vou fazer a última pergunta e eu encerro essa mensagem assim. O que é que você vai fazer com o que você ouviu? Nós sabemos que o sucesso da perspectiva de Deus está na obediência.
A pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que você vai colocar em prática daquilo que você ouviu hoje? Porque nós temos tudo o que precisamos na Escritura e ela muda completamente o modo como nós pensamos em educação dos filhos. O que é que você vai fazer agora? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo modo como o Senhor nos instruiu e confrontou o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor, para ouvirmos mais a respeito do Senhor e da sua palavra. Mas, Senhor, nós ouvimos uma mensagem que relembra o nosso lugar e que relembra, Senhor, as necessidades que nós temos. Nós precisamos, Senhor, de uma vida mais próxima do Senhor, com conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos ser os pais que o Senhor espera que nós sejamos para os nossos filhos. Nós queremos incluir a Tua Palavra na educação dos nossos filhos, porque nós sabemos que ela faz toda a diferença, Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor é mais sábio que os nossos mais altos pensamentos, que o Senhor é mais sábio que a nossa inteligência, as nossas preferências, e nós queremos, Senhor, nos submeter à Tua Palavra. Nos ajude a colocar em prática aquilo que ouvimos aqui. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.